Será bem-vindo à China, Sr. Elpe. Como embaixador do grupo Bayern de Munique, você já visitou a China várias vezes. Quantas vezes você já esteve na China? Você ainda se lembra? Sim, muito obrigado pelo bem-vindo. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez na China. Eu já devo ter vindo aqui umas 15 vezes, mais ou menos. 15. Eu amo estar aqui na China. 15 vezes? Por aí, de 15 para mais. E como é o trabalho do embaixador do país? O que você faz para desempenhar esta função? O trabalho do embaixador do Bayern de Munique é viajar bastante. Eu agora vivo no Brasil, mas viajo para a Alemanha e todos os jogos que tem do campeonato alemão eu estou no estádio do Bayern de Munique, jogos da Copa dos Campeões fora de casa como dentro de casa no estádio na Allianz Arena também participo dos jogos. Sim. E sempre fazendo publicidade para os sponsors, para os patrocinadores do clube, encontro com os torcedores do Bayern de Munique. Então é uma vida cheia de trabalho. Sim. Após pendurar as chuteiras, você trabalhou no Brasil como comentarista de TV, não é? Atualmente, muitos seus ex-companheiros de equipe também trabalham como comentaristas de TV na Alemanha. Ao comentar os jogos do Bayern, eles criticam os jogadores atuais. Na sua opinião, ao criticar, eles têm razão? Sim, quando um jogo não vai muito bem, o comentarista está ali para analisar a partida. Sim. E se não passa alguma coisa bem, a pessoa acho que pode criticar. Aí vai do jogador receber essa crítica ou não receber essa crítica. Eu, na minha época, que era jogador, eu escutava a crítica, mas eu nunca fui para casa e falei, agora o jogador está falando mal de novo, ou jogador falando mal de mim, como que eu vou fazer no próximo jogo? Eu sempre pensava no próximo jogo. É normal que um ex-jogador que trabalha como comentarista, que ele faça suas críticas. Agora, claro, críticas em cima dos jogadores do Bayern de Munique chama muito mais atenção do que críticas de jogador de um time como o Freiburg, como um outro time menor na Alemanha. Para esta temporada, o Bayern contratou Vincent Kompany para treinar o time. O ex-presidente do Bayern Munique, Uli Hoeneß, disse que ele voltou a gostar de assistir aos jogos do Bayern, porque o time está jogando bonito. Qual é a sua opinião? Não, isso é verdade. O que o Uli Hoeneß disse é verdade. O Bayern de Munique vem jogando um futebol muito atrativo. No começo da temporada, muitos tinham uma desconfiança com relação ao Kompany, por não ser um treinador que não treinou uma equipe grande como o Bayern de Munique, por nunca ter trabalhado com grandes jogadores como tem o Bayern de Munique. Então tinha-se uma expectativa, será que ele vai conseguir fazer do Bayern de Munique uma grande equipe? Sim. E ele conseguiu fazer. Eu acho que os jogadores vêm fazendo bons jogos, apesar de o resultado nos últimos jogos não terem sido tão favoráveis para a equipe, mas a gente vem jogando de uma forma muito atrativa que agrada os dirigentes do Bayern de Munique e a torcida alemã. Atualmente, com o Vincent Kompany, o time do Bayern parte para cima e marca em cima e pressiona os adversários, mas o time também corre o risco de tomar gols em contra-ataques. Durante uma semana, o Bayern fez 20 gols numa semana, mas depois em 3 jogos, o Bayern não conseguiu fazer nenhum gol. Na última partida da Champions League, o Bayern foi goleado pelo Barça por 4-1. Qual é a sua opinião? É um custo que o Bayern tem que
levar para crescer? Não, exatamente. É um risco muito grande que corre na forma de jogar. Sim. Porque se você é um time que joga muito avançado, Sim. então quer dizer que você vai deixar espaço na sua defesa para a equipe contrária. O Barcelona soube aproveitar muito bem esse espaço que o Bayern de Munique acabou deixando e acabou fazendo ali 4 gols. Mas poderia também a gente ter feito os 4 gols, que nós jogamos um bom futebol contra o Barcelona. Mas o Barcelona conseguiu usar melhor as chances que teve. Eu acho que precisa agora é ter um ponto de equilíbrio, não tanto ofensivo e não tanto defensivo. Tem que ter um ponto de equilíbrio. Mas você vê que os jogadores estão com pensamento como o treinador. Que você vê um Harry Kane que está lá na defesa nossa ajudando a defesa. Que ele está no meio de campo, um Thomas Müller que se movimenta no campo todo. Então os jogadores estão muito empenhados para que dê tudo certo. O Bayern Munique é um clube elite no futebol mundial. Ele sempre tem atacantes de nível mundial. Nos primeiros 10 anos, o Bayern Munique tinha você e Rocky Mackay e Luca Toni. E depois o Bayern teve Robert Lewandowski. Atualmente o Bayern conta com o Harry Kane. E como um atacante de ofício, você pode fazer uma comparação entre eles, com você. Um atacante que está jogando para o Bayern de Munique, o importante é fazer gols, né? Mas você vê aí nessa lista que tem eu, Roy Mackay e Luca Toni, que é de uma época anterior. O nosso ofício, o nosso dever era jogar só no ataque, era ficar mais perto da área adversária para fazer os gols. Sim. Hoje, como o futebol mudou muito, já na época do Robert Lewandowski no Bayern de Munique, era um jogador que se movimentava muito pelas laterais, Robert Lewandowski. O Harry Kane já é um jogador que não se movimenta muito pelas laterais, mas é um jogador que vem muito atrás buscar o jogo, buscar a bola. Então, isso são as mudanças que acontecem no dia a dia, no futebol, e aí cada jogador atacante vai se encaixando no esquema tático do treinador. E o Harry Kane se encaixou muito bem. Sim. E você jogou 6 temporadas pelo Bayern. Durante 5 das quais Otmar Hitzfeld era o treinador do Bayern. Quase todos os títulos que você conquistou pelo Bayern foram conquistados com ele no comando do time. Uma vez você disse que jogando pelo Otmar Hitzfeld você queria correr mais no campo. Por que você admirava tanto o Otmar Hitzfeld? Como ele era como treinador? Pela lealdade que ele tinha com seus jogadores. Não interessava para ele se era o Giovanni Elber, Stefan Effenberg, Oliver Kahn, Mehmet Scholl. Todos os jogadores eram iguais para ele. Então, por isso que a gente gostava. E ele era uma pessoa que, quando ele ia falar alguma coisa com um jogador, ele olhava no olho e falava: olha, isso você não fez bem, isso você tem que fazer melhor. Ou, hoje você foi muito bem. Então, era um treinador que te dava muita moral para você crescer como profissional e como pessoa. E eu uso até uma palavra, meu pai nunca ficou triste de escutar isso, porque meu pai sabe que é verdade, que eu sempre falei que o Otmar Hitzfeld é como um pai para nós. Ele foi um pai para os jogadores que esteve aí nessa época no Bayern de Munique. Sim. Então, por isso é o sentimento que eu tenho e tive dele, de como um pai, por isso que eu corria mais dentro do campo por ele, para a gente conseguir atingir os objetivos, que o objetivo do Bayern de Munique é sempre ser campeão, é sempre conquistar o máximo. Quando nós perdemos a Copa dos Campeões em 99 contra o Manchester United, todos os jogadores estavam muito mal, ninguém queria mais saber de jogar futebol. E o Otmar Hitzfeld foi muito importante nessa época, que ele falou: olha, isso é o futebol e isso pode acontecer na vida pessoal de cada um. Você ter alguma coisa que não passa bem. Mas vamos pensar adiante que a gente pode conquistar um título da Champions. E aí, em 2001, acabamos conquistando a Champions por todo o trabalho que ele fez com os jogadores que ali estavam. Sim. Se ainda estivesse jogando futebol, qual seria o jogador do atual time do Bayern
com quem você queria jogar ao seu lado? Com a equipe toda. Nós toda. temos bons jogadores, mas tem um especial que eu acho que eu ia jogar muito bem com ele, que é o Thomas Müller. Thomas Müller, admiro o que ele fez pelo Bayern de Munique, o que vem fazendo pelo Bayern de Munique. Então esse é um jogador que eu gostaria muito de jogar com ele. Aí tem o Gnabry, que eu gosto, tem o Musiala, tem o Harry Kane. Então se for falar, eu vou falar de todo o time do Bayern. Você é de outro. Como um ex-atacante de grande sucesso do Bayern, você tem algumas sugestões para Harry Kane. Nas comemorações de gols, você foi tão criativo naquela época, mas enquanto ele sempre faz os mesmos gestos. O Harry Kane, uma coisa que ele podia aprender de quando eu fui jogador é a comemoração, porque o resto ele faz tudo e até melhor. Ele faz gols, ele joga bem. Muitos falam, falta um título para ele, isso eu espero que esse ano possa ganhar, conquistar não só um título, mas vários títulos com o Bayern de Munique. Sim. É um jogador completo, não tenho que falar, Harry Kane, faça agora isso. Talvez só a comemoração que ele poderia fazer um pouquinho melhor. Ok. No ano passado, o Bayern gastou cerca de 100 milhões de euros para contratar Harry Kane. Você quer que o Bayern continue gastando para contratar mais craques? Olha, um craque, um bom jogador custa caro. Hoje qualquer jogador, vamos falar que está começando a carreira, já custa seus 30, 40, 50 milhões. Sim. O Harry Kane custou 100 milhões, mas nós sabemos o que o Harry Kane, o que ele pode fazer. E ele vem fazendo por Bayern de Munique. Vem ajudando a equipe, vem fazendo os gols, é uma pessoa que deu muito certo com a equipe. Então um jogador desse custa caro. Aí é o Bayern que tem que saber se compra um próximo jogador caro ou não compra. Tem que ver do que está precisando no momento. Sim. Na sua época, a média de gols de um atacante super bom era de 0,5 gols por jogo. Mas hoje em dia os atacantes fazem quase um gol por jogo. Por quê? Os atacantes atuais são melhores do que a geração de você? Não digo que são melhores, são bons jogadores, mas eu acho que a forma que se joga o futebol hoje, na nossa época era um futebol mais, vamos lá, ganhar de 1-0, 2-1 e pronto. Hoje não, o Bayern de Munique, os jogadores fazem 2, 3 gols, querem fazer 4, 5, 6 e tem mais espaço para eles poderem fazer os gols. Eu acho que só isso que é a diferença. Só isso. Hoje em dia o futebol é mais exigente, não é? Os jogadores correm mais, são mais polivalentes e completos. E com os atacantes defendendo e os defensores atacando. Você gosta desta tendência? Com isso o futebol fica mais defensivo ou menos atrativo? Não fica menos atrativo. Eu acho que fica até atrativo demais, porque está acontecendo tantos gols no campeonato, não só alemão, mas campeonato espanhol, campeonatos mundiais aí, acontece vários gols, pela forma que se vem jogando hoje. Hoje, vamos falar o esquema do Pep Guardiola, do tic-tac, né? Que o time vai todo para frente, o time vai todo para trás. Então não tem aquele número 9, igual tinha na minha época, que você fica só na frente. Hoje os jogadores têm que estar muito em movimento. Eu acho que na minha época eu corria 6 quilômetros no jogo. Hoje um jogador corre 11 quilômetros, é o dobro. Então mudou a forma de jogar. É só isso. Porque na minha época, você podia ficar na frente. O treinador já falava, olha, você tem que ficar lá na frente. Você não precisa ir para trás. Agora hoje, como a forma de jogar é diferente, então os jogadores têm que tudo estar em movimento. Porque é como você disse, os zagueiros vão para frente, atacantes vão para trás, então tem que ter uma interação ali para poder dar certo o esquema tático do treinador. Sim. Com a nova versão da Champions League e a ampliação do Mundial de Clube, os jogadores europeus enfrentam uma sobrecarga de jogos. Você gosta desta nova versão
da Champions League e a ampliação do Mundial de Clubes? Não, da nova versão sim. Eu acho que é muito bom porque dá a possibilidade para clubes menores que não são conhecidos estarem no cenário internacional do melhor futebol do mundo, que é a Copa dos Campeões. Mas, por outro lado, são muitos jogos que tem hoje no Jogador em Dia. Agora com o Mundial de Clubes, que vai ser o mês todo, quem chegar numa final jogando futebol, depois não tem nem férias, já começa o outro campeonato, depois já tem Copa do Mundo. Então é demais. Aí eu acho que a FIFA e a UEFA deveria pensar um pouco nos jogadores. Deveria conversar pelo menos com os jogadores, perguntar a ideia do jogador, o que ele acha sobre isso. Porque hoje é impressionante, a cada 3 dias é um jogo, e isso vai a temporada toda. Então, se acontece de você ter uma lesão, você perde aí 5, 6, 7 rodadas, você perde rápido. Então, eu acho que nisso a FIFA errou demais. A FIFA, no meu ponto de vista, hoje vê mais o lado comercial do que o lado futebolístico, o lado do jogador, o lado da atratividade no futebol. Eles verem mais o lado comercial, o lado financeiro. Onde o senhor mora atualmente? Na Alemanha ou no Brasil? Eu fico entre Alemanha e Brasil. Tenho no Brasil minha casa, tenho na Alemanha. E para o Bayern de Munique eu estou sempre entre Brasil e Alemanha. Eu falo sempre assim, quando na Alemanha começa a ficar frio, eu vou para o Brasil. No Brasil começa a ficar frio, eu volto para a Alemanha, que aí é o verão. Além de ser o embaixador do Bayern, o que você ainda faz? A vida ainda está ligada ao futebol? Não, eu já faço muito pelo Bayern de Munique no lado do futebol. Quando eu estou no Brasil, aí eu tenho minhas coisas privadas, particulares, que sou dono de uma fazenda, sou dono de uma empresa, onde hoje meu filho, minha filha trabalham, minha esposa está aí trabalhando. Então tem outras coisas que eu faço além do futebol. Na sua época, havia muitos jogadores brasileiros que fizeram sucesso na Bundesliga. Porque hoje em dia há poucos jogadores brasileiros que conseguem se firmar no campeonato alemão. Olha, boa pergunta. Isso é verdade. Até eu, agora, esses dias atrás, estava pensando, puxa, por que há tão poucos jogadores brasileiros na Bundesliga? Que eu lembro na minha época, quase todos os times alemães tinham 1, 2 jogadores brasileiros. E hoje são poucos os clubes que têm, nem o Bayern de Munique tem mais um jogador brasileiro. Eu acredito que os jogadores brasileiros estão pensando mais no lado financeiro, e no lado financeiro você vai para a Inglaterra, jogar no campeonato inglês. Aí você vai do lado pessoal, já na Espanha, Portugal. Por causa da língua. Por causa da língua. Então acho que a Alemanha ficou aí para o 3º, 4º plano. Se não tem nenhum clube na Inglaterra, na Espanha, aí talvez sim para a Alemanha. Você saiu cedo do Brasil com apenas 19 anos, mas você se adaptou bem ao futebol europeu e fez sucesso lá. Hoje em dia, os jogadores brasileiros jovens saem do Brasil ainda mais jovens, mas poucos conseguem fazer sucesso como você. Isso é verdade. Os jogadores hoje já vê que cada dia eles estão saindo mais cedo. Com 17 anos, já com 15 anos eles têm um contrato como o Endrick com o Real Madrid, como o Estevão com o Chelsea. Então cada dia os clubes europeus já vão aí no Brasil, compram o jogador, deixam ele jogando no Brasil até os 18 anos para depois levar para a Europa. Na minha época, ou quando eu fui, eu procurei já aprender o idioma, aprendi a me adaptar o mais rápido possível na forma de treinamento, forma de jogo, entender meus companheiros. Então acho que por isso que deu certo. O jogador hoje que sai muito cedo, ele chega num clube, se não
começa a ir bem as coisas, ele já pensa em sair. Então ele não pensa em, o que eu estou fazendo de errado, o que eu posso melhorar para poder jogar nesse clube. E já pensa já em sair, por causa do empresário também, que só ganha dinheiro quando o jogador é transferido, aí ele procura tirar o jogador e levar para outro clube. E assim hoje jogamos nós na seleção brasileira. Antigamente a seleção brasileira era vista pelo jogo bonito, porque a maioria dos jogadores brasileiros se criaram no Brasil, então tinha aquela forma de jogar do jeito brasileiro. Hoje nós jogamos do jeito europeu, então já não é mais tão brasileiro a seleção alemã na forma de jogar. Por causa de uma lesão no ombro, você perdeu a chance de disputar a Copa do Mundo 1998. E para a Copa do Mundo 2002, o Felipão não convocou você. Foi uma grande pena não disputou a Copa do Mundo pelo Brasil? Não, sem dúvida, seria muito bom se tivesse participado de uma Copa do Mundo, ainda mais a de 2002, que foi aqui na Ásia, que eu vinha fazendo toda a classificação, jogando junto com o Brasil, com os jogadores. E aí nos 2 últimos jogos o Bayern de Munique não me liberou e o Felipão acabou não me levando ou trazendo para jogar a Copa do Mundo. Mas eu sou feliz, encerrei minha carreira feliz, porque eu jamais pensava que eu podia chegar onde cheguei, de jogar ao lado de grandes jogadores na seleção como Romário, como Ronaldo, como Ronaldinho, como Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo. Então foi muito bom, eu acho que eu aprendi muito e isso eu levo para a vida. Claro que seria legal ter sido campeão do mundo, mas não era de ser. E naquela época se dizia que o Brasil tinha jogadores suficientes para formar 2 ou 3 seleções para disputar a Copa do Mundo. Isso é verdade? Não, isso é verdade. Tanto que quando eu jogava bem no Bayern de Munique, todo mundo, o Giovanni Elber, Bayern de Munique, artilheiro. Só que chegava na seleção, não jogava, porque tinha um Ronaldo, tinha um Ronaldinho, tinha um Rivaldo, antes tinha um Romário, tinha outros jogadores que também estavam ali competindo por um espaço na seleção. Então, realmente, a gente tinha 2 ou mais jogadores que poderiam estar jogando por qualquer seleção. Se eu tivesse o passaporte alemão na época, eu acho que eu teria jogado 2 ou 3 Copas do Mundo pela Alemanha, pela minha forma de jogar, como eu era na Alemanha, mas no Brasil não tinha espaço. Então, mas se você jogasse pela seleção alemã, daquela Copa do Mundo 2003, qual seria o resultado? Aí teria perdido. Mas qual seria? Você conseguiria mudar o resultado final? Não sei. Não, a seleção de 2002 estava muito boa. Eu tive a oportunidade de trabalhar com aqueles jogadores e com o Felipão e estava todo mundo muito focado em ser campeão mundial, em dar tudo para a seleção e por isso que eles mereceram ganhar em 2002 e não mereceram ganhar em 2014. Em 2014 faltou alguma coisa a mais. Faltou alguma coisa. Qual é o verdadeiro nível da seleção brasileira atual? Os jogadores são fracos? Não, eu acho que não pode falar que os jogadores são fracos. São jogadores que fazem o seu trabalho, que procuram dar o máximo para a seleção, mas é uma geração diferente, uma mudança de geração e precisa de tempo. Hoje, Neymar continua machucado, agora que começou a voltar a jogar, depois de um ano de lesão. A gente tem um Vinícius Júnior, tem um Rodrigo, um Rafinha que começou a se destacar no Barcelona. Então a gente precisa de mais jogadores ali para ajudar o Neymar, para a gente ter uma seleção mesmo com chance real de ganhar um título. Mas a gente tem muito ainda que melhorar, a seleção não está num nível muito bom. O Brasil é um país, o país de futebol, não é? Mas agora existe a falta de treinadores competentes. E qual é a sua opinião sobre Dorival Júnior? Dorival Júnior fez um excelente trabalho na equipe que ele passou, no São Paulo, no Flamengo.
Ele fez um excelente trabalho. Infelizmente, na seleção, os resultados ainda não começaram a aparecer da forma que todos nós no Brasil queremos. Mas a gente tem aí 2 anos mais até a próxima Copa do Mundo e o importante é classificar. A seleção vem aí na classificação para o Mundial não muito bem, ganhou os 2 últimos jogos, deu uma respirada, mas o Brasil tem chance de classificação ainda. Não importa se seja em primeiro, segundo, terceiro ou quarto, mas classificar para a Copa do Mundo. Aí na Copa do Mundo o Brasil é de novo favorito, como é a Argentina, como é a Alemanha. A Alemanha também não tem uma grande seleção no momento, mas tem 2 anos para melhorar, que são jogadores jovens que estão fazendo parte agora. É uma geração diferente da geração passada, muitos jogadores saíram, como Hummels, como Thomas Müller, como Neuer. Então tudo tem que se encaixar ainda no seu devido lugar para poder ter uma boa seleção. E assim é o Brasil a mesma coisa. Mas os treinadores brasileiros são menos competentes do que os colegas de trabalho europeus e argentinos, porque treinadores argentinos trabalham na Europa. Quase nenhum treinador brasileiro está na Isso é Europa. verdade, isso é verdade. E até no Brasil, na primeira... Treinador argentinos. Tem mais argentinos quase do que brasileiros, isso é verdade. Por quê? Não sei, é uma fase que está tendo, que os treinadores argentinos conseguiram se destacar melhor, né? Mas a gente tem treinadores brasileiros que pode também chegar a um nível europeu. O que é difícil para um treinador brasileiro é a língua. O treinador brasileiro fala só o português, poucos falam, ou quase nenhum fala inglês, então aí tem uma dificuldade maior de treinar uma equipe internacional. Agora no Brasil tem alguns treinadores brasileiros que fazem um bom trabalho. Comparando o Brasil e a Argentina, os ex-jogadores argentinos, depois de suspender as chutelas, a maioria, muitos deles queriam ser treinadores, mas os jogadores brasileiros, depois de se aposentar, quase nenhum Isso é verdade, eu mesmo também nunca quis ser treinador, então acho que é do jogador, sabe, dele ter aquele foco. Eu sou jogador, encerrando minha carreira, quero ser treinador. O jogador brasileiro às vezes pensa como eu pensei, não vou querer isso, vou fazer outra coisa, vou investir meu dinheiro em outra coisa, não quero estar no meio do futebol. Eu acho que é mais pessoal. Mas isso é verdade, tem mais treinador argentino hoje sim. Que fazendo sucesso aí do que brasileiro. Brasileiro na Europa você não tem quase nenhum. E a seleção brasileira não vai ficar fora da Copa do Mundo 2000 Não. Eu não vai acredito. ficar fora pela primeira vez. Não. A gente tem aí jogos, são jogos difíceis, isso é normal. Sim. Quando o Brasil foi campeão em 2002, na classificação a gente também estava muito mal, estava quase não se classificando para o Mundial. Em 94 a mesma coisa. Então, isso aí acontece. Tem que passar por essa dificuldade para depois chegar na Copa do Mundo. As eliminatórias sul-americanas são mais difíceis do que as europeias. Isso é verdade, é mais difícil do que o Mundial. É muito mais difícil. As equipes ali que você joga contra... Você joga contra o Equador ou contra a Colômbia lá em 3.000 metros de altitude, você não consegue respirar. Então tem alguns jogos difíceis, mas faz parte do futebol sul-americano. O importante é classificar e depois tem um tempo ainda para trabalhar até a próxima Copa. Sim. Durante a sua carreira já enfrentou algum time chinês ou seleção chinesa? Não. Nunca? Não, nunca enfrentei. Qual é a sua impressão sobre o futebol chinês? Olha, o futebol chinês ficou muito conhecido no Brasil na época que teve vários jogadores brasileiros aqui atuando. Sim. Todo fim de semana, meio de semana, tinha jogo do campeonato chinês. Sim, passava na televisão. Então, às vezes, você estava em casa sentado, tá passando o Hulk, o Oscar,
Aí você ficava assistindo o campeonato chinês. Aí começava a se interessar quem são os jogadores que estão aqui. Sempre estava falando dos jogadores brasileiros que estavam atuando na China. Agora, com a saída de muitos jogadores brasileiros, estrangeiros, aí parou um pouco. Agora estão mais assim para o futebol da Arábia, onde está Cristiano Ronaldo, onde está muitos brasileiros ali. Sim.